Imagine a cena: você está do lado de fora de casa, a chuva está caindo forte, sua roupa está encharcada e você começa a empurrar a porta com o ombro. Você pega a distância, joga o peso do corpo, força mais uma vez. Seu ombro começa a doer, a frustração sobe e a porta não se move nem um centímetro. Até que alguém passa, olha para você exausto e diz: essa porta não é de empurrar, ela é de puxar. Talvez esse seja o retrato exato do que está acontecendo na sua vida hoje. Você não está sem esforço, você está cheio dele. O problema é que talvez esteja aplicando força na direção errada. E é isso que torna esse cansaço tão amargo. Porque quando nada muda, mesmo depois de tanto esforço, a dor não é só a da luta, é a dor de começar a suspeitar que o problema é você, que você não é bom o suficiente, que talvez o defeito esteja em tudo que você faz. Mas hoje eu quero te mostrar uma verdade que pode devolver dignidade à sua leitura da vida. Talvez o seu problema não seja incapacidade, talvez você só tenha se tornado muito bom em aplicar estratégias que não funcionam. E se você não perceber isso, vai continuar medindo o progresso pelo tamanho do seu cansaço, vai continuar chamando de perseverança o que já virou teimosia cega e corre um risco sério, acordar daqui a anos, mais cansado, mais amargo e ainda preso na mesma roda. Então fica comigo, porque hoje eu vou te mostrar por que tanta gente boa e esforçada continua estagnada, como identificar onde a sua energia está vazando e o que você pode fazer para parar de empurrar a porta errada e começar a usar a sua força com direção. Existe uma frustração que corrói a pessoa por dentro. Não é a dor de quem nunca tentou, é a dor de quem tentou muito e mesmo assim não saiu do lugar, porque quase todos nós fomos educados numa matemática emocional muito simplista. Se esforçou, vai colher. Insistiu, vai conseguir. Agiu com boa intenção, vai ser reconhecido. Só que a vida real não responde de forma tão mecânica assim. Pense num relacionamento que vive girando na mesma tensão. Toda vez que algo dói, você tenta resolver com mais explicação, manda mensagem longa, explica o que sentiu, explica de novo, para ver se agora o outro entende, e no fim, o que volta é frieza, resposta curta ou a mesma ferida com outra roupa. Então você conclui: eu preciso me expressar melhor, mas talvez não seja isso. Talvez você esteja tentando corrigir a ausência de maturidade com excesso de explicação e empurrando uma porta que não abre desse jeito. No trabalho isso também acontece. Você veste a camisa, resolve mais do que deveria, absorve o que nem era seu, e quando surge uma oportunidade, quem cresce é alguém que nem parece se desgastar tanto quanto você. Você volta para casa com gosto amargo de injustiça e começa a pensar: talvez me falte algo que os outros têm. Não. Às vezes não falta talento, falta estratégia. Você apenas se tornou um excelente executor de métodos que não produzem o tipo de resultado que você espera. E o que dizer da vida pessoal? A pessoa quer mudar, quer amadurecer, quer sair do mesmo ciclo, mas continua começando os dias da mesma forma, aceitando as mesmas distrações, dando livre acesso às mesmas brechas, caindo nos mesmos impulsos de sempre. Muda o discurso, muda a promessa, mas a segunda-feira continua sendo governada pela mesma engrenagem. É isso que muita gente vive como um hamster correndo numa roda. Tem movimento, tem suor, mas não tem avanço. E o mais perigoso é que esse movimento anestesia, porque quando você está correndo muito, parece que está resolvendo, mas correr muito de forma errada faz você voltar para o mesmo ponto, só que mais cansado. Há um princípio eterno que diz: se o machado está cego e o corte não foi afiado, será preciso usar mais força, mas agir com sabedoria assegura o sucesso. Percebe? O texto não diz que força não importa, diz que força sem corte vira desperdício. Não basta bater, é preciso entender onde bater, como bater e com que ferramenta. Tem gente aplicando força emocional onde o que falta não é mais entrega, é limite. Tem gente aplicando esforço no trabalho onde o que falta não é mais disponibilidade, é posicionamento. Tem gente tentando mudar a própria vida na base da motivação momentânea, quando o que falta não é sentimento, é estrutura. Há outra palavra de sabedoria que diz: vocês plantam muito e colhem pouco, e o que recebe salário coloca numa bolsa furada. Tente imaginar isso, a bolsa furada. Você coloca algo dentro, coloca de novo, e o que entra não permanece. Esse é o retrato de muita gente hoje. Trabalha mais, aguenta mais, tolera mais, entrega mais. E o que a maioria faz quando percebe que a bolsa está vazando? Quase nunca para
para costurar o furo. Quase sempre tenta colocar mais coisa dentro, mais horas, mais insistência, mais esforço, porque o movimento dá uma falsa sensação de controle, o cansaço vira uma prova interna. Pelo menos eu estou fazendo tudo. Isso parece maturidade, mas não é, porque maturidade não é só aguentar mais, é perceber mais cedo quando o método está errado. E é por isso que se diz, pelos frutos é que se conhece a natureza de uma árvore. Na prática, se um jeito de agir produz sempre o mesmo desgaste, a mesma humilhação, o mesmo vazio, a mesma estagnação, você não está diante de um processo promissor, você está diante de um padrão, e padrão não se quebra com mais intensidade, se quebra com verdade, interrupção e alavancagem. Então guarde isso, não é fraqueza parar de insistir em fazer sempre do mesmo jeito. Às vezes a forma mais madura de continuar lutando é deixar de lutar no formato que só está consumindo você. Se você acabou de identificar a sua bolsa furada, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal, porque o nosso objetivo aqui não é te dizer vai dar tudo certo, é te entregar a clareza cortante mas necessária para você assumir o controle dos seus resultados e da sua vida. A grande pergunta agora é, como saímos da roda de hamster da vida real? O conselho comum disseminado na internet é dizendo para você não desistir dos seus sonhos, mas eu vou te dizer exatamente o oposto. Eu vou te pedir para parar. Parar de insistir naquilo que está sugando a sua vida sem devolver progresso. E nós vamos fazer isso através de 3 passos estratégicos. O primeiro passo é, meça o fruto. Pare de medir o valor da sua caminhada pelo tamanho do seu esforço. Meça a resposta real da vida. Se você está há meses se esgotando no trabalho, a pergunta não é, eu dei o meu melhor? A pergunta correta é, isso gerou crescimento real ou apenas mais peso nas minhas costas? Se você está dizendo que quer mudar de vida, a pergunta não é, eu sou capaz? A pergunta é, o que está diferente na minha rotina nos últimos 15 dias? Porque intenção sem evidência vira auto-engano. E aqui existe um erro muito comum. A pessoa mede o quanto sofreu, quanto se esforçou, mas não mede o que o sofrimento e o esforço produziram. Só que sofrimento não é a prova automática de progresso. Às vezes é só a prova de insistência cega. E por isso que o segundo passo aqui é cortar o vazamento. É costurar aquela bolsa furada para interromper o vazamento. Você não vai apenas refletir sobre isso, você vai olhar para a sua agenda, para os seus relacionamentos, para o seu esforço e vai procurar o ralo. Onde é que você está desperdiçando 80% da sua energia para ter 2% de retorno? Se um padrão não responde, você precisa cortar o vazamento. No relacionamento, isso pode significar parar de ser sempre quem resolve, quem explica, quem corre atrás, quem salva o clima. Na vida emocional, isso pode significar tirar acesso livre daquilo que sabota você. Rotina caótica, ambiente que drena, distração que desorganiza. Mas aqui está o ponto decisivo. Não é sobre virar uma pessoa amarga, não é punir o outro, é neutralidade, é retirada de energia. Porque tem gente que até interrompe o padrão, mas interrompe com raiva, com indireta, com birra. Interrupção saudável é cirúrgica, sem espetáculo, sem vingança, sem barulho desnecessário. Você apenas para de manter viva a engrenagem que estava consumindo você. E quando você faz isso, a realidade começa a aparecer. Quem estava escorado na sua força, sente. Quem só funciona porque você carrega demais, sente. O terceiro passo aqui é, mude o ponto da força. Depois de medir o fruto e cortar o vazamento, a energia que sobrou precisa ser redirecionada. Aí vem a parte mais estratégica, mudar o ponto da força, focar apenas no que multiplica os seus resultados, porque talvez o seu problema nunca tenha sido falta de esforço, talvez tenha sido o lugar onde você colocava esse esforço. Na vida prática significa trocar a energia dispersa por ação inteligente. No relacionamento isso pode significar menos cobrança emocional e mais critério. Menos tentativa de convencer o outro do seu valor e mais construção da sua dignidade fora daquela dinâmica. É cuidar da sua saúde, treinar, ler, cuidar de si mesmo. No trabalho isso pode significar menos hora extra invisível e mais posicionamento claro, menos tentativa silenciosa de ser notado e mais movimento estratégico, visibilidade, preparo real para oportunidades novas. Esse passo muda o ângulo da sua energia. Honra o seu esforço suficiente para não deixá-lo ser desperdiçado. E o erro mais comum aqui é a impaciência. Você muda a estratégia hoje e quer ver o resultado inteiro amanhã.
Mas reposicionamento não é mágica, é inteligência sustentada, é consistência, é humildade para admitir que o muito que você vinha fazendo talvez fosse só muito no lugar errado. Agora volte para a imagem do começo. A porta, você encharcado, empurrando o que era para puxar. Você não precisava de mais força, precisava de direção, de medir o fruto, cortar o vazamento e mudar o ponto da força, porque nem todo esforço merece continuidade. Alguns esforços precisam ser honrados, outros precisam ser revistos. No próximo vídeo eu vou te mostrar o que fazer quando, além de se sentir travado, tudo ao redor também parece desmoronar, porque depois de entender que nem todo esforço gera mudança, você precisa aprender a não desabar por dentro quando a vida por fora perde a forma. Mas para hoje a pergunta é: em que área da sua vida você está chamando de perseverança o que já é só teimosia cansada? Compartilhe esse vídeo com alguém que é muito esforçado, mas precisa entender que suor demais sem direção não destrava a vida. Às vezes o que falta não é força, é saber a maneira de puxar a porta.